Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num mundo que raramente vemos, mas que está, na verdade, por todo o lado. Falo dos heróis invisíveis do mundo elétrico, aqueles componentes que, sabem, em silêncio, controlam e protegem bem, quase tudo. Desde o motor de um elevador gigante até o ar-condicionado que nos refresca. Vamos lá então conhecer estes verdadeiros guardiões do circuito. É uma pergunta interessante, não é? Como é que um simples toque num botão, um pequeno clique, consegue pôr em movimento uma máquina que pesa toneladas? Parece quase magia. Mas não, é pura engenharia. E a resposta? A resposta revela um sistema absolutamente engenhoso de controle e proteção que vamos desvendar hoje. Pois bem, é aqui que tudo começa. O grande desafio dos motores potentes. Pensem nisto. Ligar um motor industrial não tem nada a ver com acender a lâmpada da sala. As correntes elétricas são simplesmente gigantescas. Um interruptor normal, desfazia-se em pó. É preciso algo muito mais robusto, uma forma segura e fiável de domar toda esta energia. E a solução, claro, não é uma única peça milagrosa. Não. É mais como uma equipa de elite. Uma equipa de especialistas onde cada um tem uma tarefa muito, mas muito específica. E todos trabalham em perfeita sintonia para que a potência chegue onde tem de chegar, mas de forma segura e totalmente controlada. Então, está na hora de conhecer esta equipa de proteção. Vamos ver quem são estes guardiões que, no fundo, domam a eletricidade e garantem que tudo funciona sem falhas, sem acidentes. Primeiro, apresento-vos o músculo da operação, o contador. Este é o que faz o trabalho pesado, sabem? Lida com a força bruta, com a tarefa de ligar e desligar correntes elétricas enormes. A seguir, temos a sentinela, o vigilante, o relé bimetálico. O trabalho dele é estar sempre de olho em tudo, sempre atento a qualquer sinal de perigo, como um sobreaquecimento, e agir antes que o problema se torne, bem, sério. E por último, mas não menos importante, o protetor, o fusível. Este é o guarda-costas silencioso, o que está pronto para o sacrifício final para salvar todo o sistema de um desastre. Ok, vamos então a fundo no nosso primeiro guardião, o contador, a força magnética por trás de tudo. A questão é, como é que este gigante, controlado à distância, usa a força invisível do eletromagnetismo para gerir correntes capazes de alimentar um bairro inteiro? É fascinante. De uma forma muito simples, um contador é basicamente um interruptor super robusto. Mas em vez de ser ligado com o dedo, ele é acionado por um pequeno sinal elétrico. É este pequeno sinal que lhe dá ordem para controlar um fluxo de energia imensamente maior. Pensem nele como a ponte entre o pequeno botão em que carregamos e o motor gigante lá na outra ponta. Mas como é que isto funciona na prática? É aqui que a magia acontece. Primeiro, uma pequena corrente passa por uma bobina interna. Essa bobina, ao ser energizada, cria um campo magnético. Um ímã, basicamente. E o que é que um ímã faz? Atrai metal. Esse campo puxa uma peça móvel que, por sua vez, fecha os contactos principais. E pronto, o circuito principal está ligado e a energia flui para o motor. É um processo em 4 passos, simples na sua essência, mas, incrivelmente eficaz. Muito bem, passamos do músculo para os sentidos do sistema. A sentinela térmica, o relé. Se o contador faz a força, o relé é o que está atento. Ele não mexe com as grandes correntes diretamente, mas está sempre a sentir o pulso do motor, à procura de qualquer sinal de que está a trabalhar demais. E a forma como o faz é brilhante. É pura física. Dentro do relé há uma pequena fita, feita de 2 metais diferentes colados um ao outro. Ora, em condições normais, a fita está direita, tudo ok. Mas, quando há uma sobrecarga, a corrente aumenta e essa fita aquece. Como os 2 metais dilatam de forma diferente com o calor, o que acontece? A fita começa a dobrar, a curvar-se. E essa pequena curvatura é o suficiente para acionar o interruptor e, pum, corta a corrente. O circuito abre e o motor fica a salvo de se queimar. Genial, não é? Chegamos então ao último membro da equipa, o protetor abnegado, a última linha de defesa, o fusível. Ele é a proteção de último recurso contra o caos de um curto-circuito. A ideia por trás do fusível é, na verdade, muito simples e poderosa: o sacrifício. Dentro de cada fusível há um elo fraco de propósito. É um pequeno fio, desenhado especificamente para falhar. Se a corrente disparar para níveis perigosos, este fio simplesmente derrete. Ao derreter, quebra o circuito. É um ato instantâneo. É ele que se sacrifica para que a corrente destrutiva não chegue a equipamentos que são muito, muito mais caros e importantes. Então, depois de vermos isto tudo, fica claro porque é que são tão essenciais, certo? Eles trabalham em conjunto. O contador dá-nos o controle remoto, o relé protege o equipamento caro de sobrecargas do dia-a-dia e o fusível. O fusível é a salvaguarda final contra curtos circuitos e incêndios.
Sem eles, a automação industrial como a conhecemos simplesmente não seria segura nem fiável. Eles são, de facto, a espinha dorsal de tudo isto. Por isso, da próxima vez que virem uma grua a erguer algo pesado, ou até mesmo quando o elevador chega ao nosso andar, podemos lembrar-nos desta equipa invisível que está lá, nos bastidores, a garantir que tudo corre bem. Isto deixa-nos a pensar, não é? Que outros guardiões invisíveis, que outras tecnologias discretas, mas absolutamente cruciais, tornam o nosso mundo moderno possível sem que a maioria de nós se perceba sequer da sua existência.